Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Sem mistério. Então, já que não tem mistério, você já está vendo que eu estou com um outro companheiro. A Solange não pôde vir aqui e nós temos a alegria de receber o nosso querido André Luiz Ribeiro. Puxa, mais um André Luiz, né? Você está vendo? Você vai se cansar de ver André Luiz, não é? Aqui e ali, nas duas câmeras. Só que um é o Ruiz, que você já conhece, e o outro você está conhecendo agora, o Andrezinho, André Ribeiro, nosso companheiro que vai ajudar-nos a realizar o programa de hoje para você, né? Bem-vindo, André. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo através do TV Mundo Maior para mais um estudo do Livro dos Espíritos, não é mesmo, André? É, isso aí. E você pode participar do estudo. Nós temos lá no Facebook, porque hoje o programa está sendo transmitido pelo Facebook, no endereço que você está vendo aqui embaixo, e não estaremos hoje funcionando com o WhatsApp, porque você pode mandar também pelo WhatsApp, mas hoje nós não teremos o WhatsApp, vai ter só o Facebook. E lá no Facebook, Andrezinho, nós temos uma pergunta, não é mesmo? Você que está em casa vai ver a pergunta na tela, graças à equipe de produção, que nós já vamos falar o nome de todo mundo. Qual é a pergunta isca, Andrezinho? A pergunta isca é: qual é a diferença entre a alma e o espírito? Ah, você já estudou isso com a gente. Qual é a diferença entre a alma e o espírito? Vai estudar, pega lá as coisas que você já sabe, nós já comentamos isso, você pode ir respondendo. Sabe por quê? Porque hoje nós temos aqui a alegria de contar, além do André Ribeiro, com os trabalhadores da TV Mundo Maior, que estão fazendo com que chegue até a sua casa o nosso sinal. Temos, por exemplo, trabalhando lá nos bastidores, com os cortes de câmera, com a exibição dos slides, a Fernanda Lima, o nosso querido Everaldo Assunção. Na nossa produção a gente tem a Thaís Cabenguele e a nossa querida Bruna Ribeiro, que é hoje a que está no titular aqui, ela está pilotando o avião sozinha. A Thaís não pôde estar com a gente hoje. Quem mais, André? Temos também, André, o Silvio Antonelli, o Adriano Melo e a Ana Diniz. Então são estes que estão fazendo o nosso programa chegar até você, apesar da nossa condição de despreparo, mas pelo menos com toda essa equipe, não é? A TV Mundo Maior compensa. E você pode ter o Livro dos Espíritos para pensar a respeito destas questões. Então, como nós estamos acostumados a fazer, nós vamos colocar para você, pode pôr aqui na geral para a gente, olha. Você vai acompanhar conosco o primeiro slide que já está aqui. Nesse primeiro slide, a gente sempre coloca uma imagem que pode ajudar você a entender qual é o tema. O tema do Livro dos Espíritos é a encarnação dos espíritos, que nós vamos tratar hoje da pergunta 145 até a 148. Então, a partir daí, você poderá acompanhar conosco. Caso você tenha o Livro dos Espíritos, pode ir lá pesquisando, acompanhando o que nós vamos estudar. E agora, na tela, você vai ver o primeiro slide do texto, que é o slide número 2, que nós estamos aqui já colocando para você ler. O Andrezinho vai ler para nós. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica, sem terem alcançado a verdade? Veja só, nós estamos então vendo Kardec, porque nos nossos programas passados, Kardec já vem perguntando sobre a explicação desses fenômenos, do entendimento do que era uma coisa, do que era outra, como que era a encarnação. E vamos encontrar agora Kardec perguntando aos espíritos como se explica que filósofos, antigos pensadores, homens do passado e do presente, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica, sem terem alcançado a verdade, sem terem chegado a uma conclusão que, de verdade, pudesse colocar uma pá de cal, uma solução clara a essas dúvidas. Vamos então, no próximo slide, o Andrezinho vai colocar para a gente e ele vai ler bem tranquilamente a resposta que os espíritos deram à questão 145. E enquanto ele vai ler, antes de ele ler, eu volto a lembrar a você. Nós estamos com a Bruna aqui, recebendo a sua participação pelo Facebook. O seu contato,
a sua pergunta. Se você gostou, compartilhe, chame seus amigos para participar, informe a mais pessoas que estamos estudando o Livro dos Espíritos. E com isso, mais gente vai poder aprender, tá bem? Então não esqueça, hein? Nós temos lá no Facebook a pergunta: qual é a diferença entre a alma e o espírito? Olha aí a pergunta para você ver, antes que o Andrezinho leia a resposta da questão 145. Vamos voltar com ela na tela? Fernandinha, por favor, querida. A resposta 145 que os espíritos deram a Kardec. Vamos ver? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens, e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Veja só, Kardec está ouvindo dos espíritos que eles eram precursores. Eles tinham a tarefa de ajudar o pensamento a começar a abordar aquele assunto de maneira a, discutindo pela periferia, ir preparando aquele ambiente mental, intelectual, que pudesse depois recolher as informações da doutrina espírita eterna. Eles dizem isto porque a doutrina espírita é algo que existe desde quando existe o universo. Apesar dos homens só terem conhecido com clareza os seus postulados em 18 de abril de 1857, quando veio o primeiro livro publicado por Kardec. Mas estes filósofos antigos e modernos já discutiam ao seu tempo como que as coisas deveriam acontecer. Então, nós vemos, por exemplo, em Platão, o mito da caverna, falando sobre a nossa relação com o mundo invisível, que nós aurimos do mundo invisível os conceitos perfeitos e tentamos reproduzi-los aqui. Nós temos então já, lá nos gregos antigos, uma apreciação a respeito dessas questões. Porém, eles, naturalmente, faziam cogitações, eles faziam sistemas hipotéticos, e é natural que nem todos estes sistemas fossem perfeitos. Por isso que ele diz que eles tomavam a sua própria ideia pela luz. Agora, o Andrezinho vai continuar a ler. Pode pôr de novo aí, Fernandinha? Obrigado. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender. Quando os homens falaram coisas que não eram corretas na sua plenitude, isto serviu, como está aqui, os próprios erros foram sendo instrumentos para deduzirem outros passos. Já que você descobre que aquele caminho não é o melhor, então você procura um outro caminho. É um a menos, que você não tem que perder tempo com ele. Então, estes erros ajudavam a deduzir, a compreender a verdade, mostrando o que era pró e o que era contrário. Aliás, como diz o texto, entre estes erros existem grandes verdades, mescladas neles, não é? Então, se fizermos um exame comparativo entre as diversas visões, as diversas maneiras de pensar, se você, por exemplo, como eu já citei, pega lá Platão com o mito da caverna, fala do mundo das ideias, tá certo que ele não chama de mundo espiritual, ele não fala dessas dimensões, mas se você compará-lo com aquilo que a doutrina espírita, quase 2000 anos depois, ou um pouco mais de 2000 anos depois, vem falar, você compara e vê, nossa, há uma lógica muito grande. Por exemplo, um pastor inglês chamado Robert Valley Owen, ele escreveu um livro com a descrição do mundo espiritual. Só que ele era pastor presbiteriano, ele era protestante, era em inglês, mas ele fala de cidades, ele fala de comunidades no plano espiritual, chamando-as pela maneira como ele achou conveniente. Se você for, inclusive nas edições paulinas, uma edição católica, se você buscar um livro que está publicado atualmente em português, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar no livro chamado Manuscrito do Purgatório uma comunicação de uma freira morta,
através de uma outra freira encarnada que recebe a mensagem da freira morta dentro de um convento e que a Igreja Católica publica como uma obra santa. É, na verdade, um exercício de psicografia, de intercâmbio mediúnico dentro da igreja. E isso sempre aconteceram, visões, estas coisas sempre foram comuns a todas as crenças. Portanto, é o que Kardec está falando. Quando você compara, mesmo com doutrinas que se equivocaram na maneira de construção, nós temos o swedenborgismo, o mesmerismo, eles davam visões pessoais a respeito. Mesmo nós temos a postura psicanalítica de Freud, atribuindo as questões da psique, ele fez avanços nesta indagação. Só que ele para em determinados limites que a doutrina espírita avança. Então, nós vamos ver que o que Kardec está falando aqui, os espíritos estão lhe respondendo, você vai encontrar, caso faça uma pesquisa, você verá que é verdade. Essa intuição dessa doutrina, que está em todas as partes, em todas as religiões conhecidas, ela sempre foi captada ao longo da história humana por diversos pensadores, que à sua maneira tentavam dar a ela um contorno com as suas interpretações, ok? Bem, mas Kardec é insaciável, não é? Agora ele quer saber uma outra coisa que nós vamos colocar no próximo slide, o slide da pergunta 146 que vocês vão ver aí. Andrezinho, faz favor. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? A alma, essa força, isso que nós chamamos de inteligência, o princípio inteligente, isto que nós já vimos em outras questões do livro, que tem uma forma, ou para os espíritos pode ser comparado a uma chama, que tem uma cor. Ele pergunta, em nós, essa alma tem uma sede? Ela está circunscrita, determinada em nosso corpo? Em algum local, em alguma região? Alguém pode pensar assim, olha aqui, ó, olha aqui na geral. Ai, para mim, a minha alma está no estômago. Ai, adoro comida. Será que é aí que está a sua alma? Então, nós vamos ver o que os espíritos respondem. Olha, não está de todo errado, hein? Presta atenção na resposta dos espíritos. Vamos a ela? Vamos ver o que os espíritos respondem. A alma tem alguma sede determinada? Vamos lá, Andrezinho. Não. Mas ela está mais particularmente... Não. Isso foi um gato que miou aqui, não foi o Andrezinho. Deixa eu repetir. Vai lá, Cícera. Não. Mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, nos que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Veja só, o que os espíritos explicam é que ela não está presa especificamente a uma área do corpo. Não está. Ela é algo que domina toda a atmosfera do ser espiritual e físico. Porém, veja só, dependendo de como o espírito se mantenha, de como a pessoa se interesse, nós vemos onde ela predomina o seu campo de influência. Então, ela está mais localizada propriamente na mente, na cabeça, daquelas pessoas que se preocupam com o avanço da ciência, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito. Agora, para outros que sentem muito, não são aqueles que são doutos, os gênios, os intelectuais, para os que têm amor como fonte predominante das suas vibrações, é mais facilmente encontrável a sua ligação intensa com a parte do coração, como ele diz aqui. O coração é o centro para aqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Então, nós observamos que há uma diferenciação entre a manutenção da ação na área do pensamento ou na área do sentimento. E isso é interessante, porque também nós vamos encontrar logo a seguir uma pergunta que Kardec faz aos espíritos por causa dessa resposta. A pergunta seguinte
é a 146A. Olha aí o que você está vendo na tela. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Olha lá, centro vital. Nós encontramos na doutrina espírita este nome. Pode deixar a tela principal aqui, Everaldo? Assim a gente acompanha à direita esta imagem deste homem com estes centros vitais. Nas tradições hinduístas, estes centros têm nomes e são chamados de chakras. São confluências energéticas, confluências de plexos, de gânglios, que formam os núcleos vibratórios intensos, que organizam a energia que vem de fora, que vem do cosmos e abastece todos os campos do nosso organismo biológico. É muito interessante esse funcionamento. Esses plexos não são os únicos. Existem milhares de outros plexos. Esses que vocês estão vendo, os centros vitais que estão aí em cores, eles são os principais. Mas há outros centros vitais que assim a doutrina espírita chama secundários. Estão nas palmas das mãos, estão em outras áreas do corpo. E eles têm a função ligada a essas regiões. Então, uma vez que existe este centro vital localizado na cabeça, na área frontal, na área da garganta, no coração, no fígado, na parte gástrica e na parte genésica, o chamado chakra básico, Kardec, ele faz essa pergunta. O que nós devemos pensar das pessoas que colocam a alma dentro destes ou nestes pontos em um determinado centro vital? E é este o significado da pergunta que Kardec está fazendo quando você vê estes centros vitais estampados aí nessa imagem. Então agora, vamos ver na questão 146A a resposta que os espíritos deram. Significa que o espírito habita, de preferência, essa parte do seu organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Então, segundo os espíritos estão explicando, o significado do que as pessoas querem atribuir a esta ideia de que a alma está em determinada região é exatamente este, olha. Significa que, para eles, o espírito habita, de preferência, essa parte do seu organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Não quer dizer que é verdade, ele está dizendo o que significa de pessoas colocarem a alma naquele centro vital. Então, é o caso de você pensar naquela hipótese. Ai, eu gosto muito de comida, acho que minha alma fica no meu estômago. É assim que aqueles que acreditavam que a alma estava em um centro vital iriam responder a você. Ah, você está com a alma na barriga, porque você só pensa em comida. Porém, a resposta continua. Vamos lá. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Por isso que os espíritos estão dizendo que é mais fácil encontrar a sede da alma presa ao cérebro ou ao coração do que a estes outros centros secundários, que muitas vezes levam a pessoa a pensar assim, porque é um núcleo vitalizante, não é? É onde há o fluido vital das outras áreas do corpo. Bem, é interessante, é muito legal, mas nós estamos precisando fazer o nosso primeiro intervalo. Passa depressa o negócio, não é mesmo? Então, você vai tomar uma aguinha, mas não demora não, porque daqui a pouquinho a gente já está de volta, tá bom? E espero você para continuar o estudo. Eu não disse que era rápido o negócio? Então, espero que você possa acompanhar agora o último bloco do nosso programa. Nós também recebemos bastante participação dos nossos companheiros que nos assistem. Vamos aqui aproveitar esses instantes iniciais para mandar um grande abraço para Marisa Santos,
lá da Holanda, que nos está assistindo. Obrigado, Marisa. Obrigado pelo seu carinho também. O Marcelo Trevisan Azevedo. Boa tarde, Andrés. Boa tarde, Marcelos. Bom programa, bom programa. Quem mais, Andrezinho? Temos a Miriam Perger. Que ela manda também um boa tarde. Um boa tarde para nós. Temos o Carlos Portela. Que? Só isso? E temos Andrezinho também... tá nervoso, ele não consegue nem ler no lugar direito. E temos também o Giliard Fabrício peraí, Muniz. o Carlos Portela escreveu que a alma é a consciência de si na ordem natural das... Tá respondendo a pergunta lá, Andrezinho. Sim. A alma é a consciência de si na ordem natural das coisas. E o espírito é a força sutil que a move. Exato. Essa é a resposta que o nosso querido Carlos, obrigado Carlos Portela, ele nos enviou. Depois tem o Giliard Fabrício Muniz Romanini. Ele diz, as nomenclaturas são a mesma coisa de nós humanos, pelo que eu sei. Aliás, as nomenclaturas são mais coisas dos humanos, pelo que eu sei, já que uns usam um nome e outros o outro nome. Somos compostos de 3 partes, corpo biológico, corpo fluídico e corpo espiritual. A Miriam Perger também respondeu, Andrezinho, o que ela disse? A alma é um espírito encarnado. Quando morremos, seremos espíritos. E o Igor Lazzarini? Programa muito bom. Programa. Grande abraço para todos. Mas tem mais aqui, olha só. Olha quanta gente está respondendo. Que bom, muita gente participando. Faça você também essa mesma participação chegar até a gente. Envie-nos pelo Facebook. E fui informado agora que também estamos transmitindo o programa ao vivo pelo YouTube. O velho YouTube também agora está passando o nosso programa ao vivo. Não é isso mesmo, Bruna? Isso aí. Então, a Bruna está confirmando para a gente. O Dartim Oliveira, ele diz, olá, boa tarde, é a primeira vez que eu participo. Venha sempre. Nós estamos quinzenalmente com o programa estudando o Livro dos Espíritos, é o Espiritismo Sem Mistério. Quem mais, Andrezinho? O Flávio Gava, ele respondeu a questão. Sempre somos espírito, só recebe o nome de alma durante a encarnação. Ah, muito legal, isso mesmo. A Elaine Cristina Sete, ela dá os parabéns. Andrezinho ficou muito bem diante das câmeras. Continue, ele está continuando diante das câmeras, não vai fugir não, eu estou segurando ele aqui, porque ele está a primeira vez, está estreando, diferente do Felipe. O Felipe já foi 2 vezes. Obrigado, Elaine. Então, você pode responder, vamos ver a pergunta isca de novo, Everaldo? Põe aí pra gente na tela a pergunta, a gente chama de pergunta isca, que é para fazer você fisgar o peixão, né? Vai estudar, vai ver onde que está isso. Qual a diferença entre a alma e o espírito? E então, você tem ainda até o final do nosso programa para ir respondendo. Agora, vamos continuar com a questão 147 do Livro dos Espíritos, que você vai ver na tela. Kardec quer continuar a analisar essas terminologias. E então ele pergunta, o que é que ele pergunta, André? Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? Agora aqui ele já passou para o outro tema, o tema do materialismo. Ele saiu do tema da alma e agora está entrando no tema do materialismo, que são as 2 últimas questões dessa parte da encarnação dos espíritos. Então ele faz essa pergunta. Por que que as pessoas que cuidam de estudar a anatomia, os que têm o conhecimento do funcionamento do corpo físico, os fisiologistas, e em geral, aquelas pessoas que se aprofundam nas ciências naturais, por que, com frequência, elas acabam levadas ao materialismo? Materialismo é aquela visão de que só existe a matéria, só existe o corpo. Não existe mais nada. É muito comum, até hoje, encontrarmos visões materialistas por esse motivo ou por outros motivos. Mas vamos ver aqui, no slide seguinte, qual foi a resposta que os espíritos deram. Vamos lá? O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não lhes pode ocultar nada. Bem, segundo os espíritos, esta é uma forma da crença daqueles que ficam estudando o corpo físico. Eles entendem o funcionamento dos órgãos, os sistemas, eles sabem para que servem os tecidos, eles têm contato com a vida física. E depois percebem que tudo para,
que tudo desaparece. E quando eles vão analisar um cadáver, eles veem que não há diferença entre o cadáver e o corpo físico, que está vivo. Então, como os espíritos estão elucidando Kardec naquela época, 1857 para frente, eles respondem. O fisiologista, aquele que estuda o funcionamento do corpo ou as partes anatômicas, ele narra, ele é específico naquilo que ele está vendo. É a ciência. A ciência, ela sai do particular para o geral. Então, esse particular é cada caso. Então, ele narra aquilo que ele está vendo. E uma vez que ele não viu a alma, quando ele abriu o ventre daquele corpo, ele não encontrou nada que pudesse parecer algo que desse a vida. Então, existe o corpo enquanto os órgãos funcionam. É como quando você pode fazer uma comparação, você perguntar assim, por que o carro anda? E o mecânico responde, porque tem motor e tem gasolina. Motor e gasolina fazem o carro andar? Não será que é porque tem um motorista? Olha aqui, ó. Olhando para você, você fica lendo o que o povo já escreveu? Não será que é porque tem um motorista? Mas o mecânico não vê o motorista, ele vê o carro, ele vê o motor. Então ele diz, não, o carro só anda porque tem motor. E o motor está abastecido. Não, mas se ele tiver motor, tiver gasolina, mas não tiver o motorista, ele não dá partida sozinho, ele não para, ele não vira, ele não engata, ele não sai do lugar. Ele nem liga a si mesmo. Não, mas eu não estou vendo o motorista. Vocês trouxeram na minha oficina eu abro, é o motor. Então, esta a visão que eles têm. E aí ele teria que falar, bom, é verdade, né? Deve ter alguma coisa, porque eu não estou vendo aqui, mas pode ser que tenha alguma coisa que faça o motor começar a funcionar. Alguém tem que dar a partida. Mas é um orgulho da pessoa que é muito estudiosa, é muito pesquisadora, muito aprofundada, dizer que existe uma coisa que ela não sabe. Então existem estas pessoas que representam esse orgulho dos homens, que acreditam que tudo sabem e não admitem que alguma coisa possa superar os seus conhecimentos. A sua própria ciência, na maneira como ela era e ainda em alguns casos é cultuada, a própria ciência os torna presunçosos. Pensam eles que a natureza não lhes pode ocultar coisa nenhuma. Veja só, recentemente os homens achavam que era impossível encontrar água fora da Terra. Há pouco tempo, os homens diziam que não existia outro sistema solar fora do nosso. Gente, parece que o universo é uma piscina agora. Tem água na Lua, tem água em todo... Daqui a pouco vou descobrir água em Mercúrio, lá. É como você imaginar que tem água na boca do fogão, ali onde o fogo está. Só falta descobrir água ali mesmo. Mas estão descobrindo água, inclusive espalhada entre os planetas, naquelas massas flutuantes. E então? Até então não existia. Agora existem milhares de corpos estelares com planetas orbitando. Milhares. Isso é uma questão de 5 anos para cá que os homens descobriram. Então, você vê como os espíritos têm razão quando afirmam isto. E agora nós vamos para a questão 148, que Kardec também coloca para os espíritos. Vamos ver aqui na tela? Vamos lá. Não é de se lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveria, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que o governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Bem, Kardec já está aprofundando a indagação. Ele pergunta, primeiro ele quase afirma, não é, que é lamentável que o materialismo seja uma consequência, olha aqui, ó, de um estudo que deveria levar, ao contrário, o homem a entender a superioridade da inteligência que governa o mundo. Uma vez que não foi ele quem fez e a coisa funciona, o fato de você entender o funcionamento sem ver o motorista, diz assim, puxa, deve ter alguém que faz o carro andar. Nossa, é muito mais lógico do que imaginar que o motor se dê partida a si mesmo.
e que ele ande e vire, que vá para um lado, vá para outro, não é mesmo? Um mecânico que dissesse que só existe o motor como responsável pelo movimento do carro, ele estaria sendo cego ao fato de que sozinho o motor não se comanda, precisa ser comandado. Então, é o que os espíritos estão dizendo aqui a Kardec, ou melhor, o que Kardec está ponderando aos espíritos. Esses que pensam desse jeito, que se fazem tão cegos, que eles acham que a matéria, a máquina física, é um Deus em si mesma, eles não são perigosos? Pergunta Kardec aos espíritos. Nós deveremos ter cuidado com ele por serem perigosos, por não estarem usando a inteligência de uma maneira lúcida? Agora vamos ver o que os espíritos respondem. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que o demonstram, e os espíritos fortes são, frequentemente, mais fanfarrões que corajosos. Continua no próximo slide, isso. No mais das vezes, são materialistas, por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ele se agarrarão apressadamente. Exatamente. Vocês veem... Pode voltar ao slide anterior, por favor? Isso. Os espíritos respondem a Kardec de uma forma muito direta. Eles dizem, não é verdade que o materialismo seja uma consequência dos estudos da fisiologia, da anatomia. Não. Quem tira essa conclusão são os homens, por uma falsa consequência. Porque o homem que está estudando pode fazer tudo, ele pode abusar tudo, mesmo das melhores coisas. Esse vazio, esse nada que eles dizem que existe, no fundo, amedronta estes homens de pensamento mais do que eles gostariam de admitir. E estes que se dizem, não, eu sou forte, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de morrer porque não existe nada mesmo, esses que batem no peito, como dizem os espíritos na sequência, no próximo slide, que você vai ver aí, eles são mais fanfarrões do que corajosos. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Eles não sabem o que esperar e às vezes por conveniência. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela eles vão se agarrar apressadamente. E é isto que realmente acontece. Muitas pessoas preferem o nada, é mais fácil, é mais simples, do que ter que viver em uma vida de disciplinas, em uma vida de abrandar seus costumes e seus hábitos, em se disciplinar moralmente, para que possa encontrar o resultado benéfico desses esforços. Querem curtir, querem desfrutar, querem de verdade abusar de todos os sentidos, do prazer. É o hedonismo. Para o hedonista, para o que gosta de viver dos prazeres vazios, é bom que não exista nada. Para o materialista, não havendo o que esperar depois da morte, o convite para ele se atirar ao gozo de tudo que está no mundo físico. Porém, chega o momento da morte. E quando esse momento está se aproximando, você acredita que aquela pessoa que sabe o que fez, vai estar tranquila? O nada vai consumi-la, vai deixar de existir. Mas será que ela quer deixar de existir? Será que ela quer deixar de ser alguém para o filho que ela amou, para o filho que ela criou, para a pessoa com quem ela convive, para seus esforços intelectuais na construção de suas teorias? Será que ela vai desejar ser apenas um livro numa prateleira com o nome escrito? O fulano de tal um dia escreveu esta obra e não ser mais nada a ele próprio? Agora, se este nada, se este vazio não existir, aí vai ser muito pior. Aí será algo que
a consciência da alma que vai deixar o corpo sabe que a sua conduta durante a vida não foi a mais adequada. Sabe por quê? Nós temos toda a lei divina escrita em nossa consciência. Nós sabemos quando estamos jogando com os outros, quando estamos abusando das nossas forças, quando estamos fazendo coisas que não deveríamos. Todos nós sabemos. Quando chega então o momento da desencarnação, eles entram em desespero. E é claro que se um momento antes eles puderem se agarrar a alguma coisa, vão se agarrar sim. Porque o que vem depois, ele já passou muitas vezes pelas vidas anteriores. É alguma coisa real, mais real do que aquilo que eles viviam na Terra, quando estavam aqui em vidas anteriores. Por isso é que os espíritos estão dizendo, o materialismo não é consequência do estudo da anatomia ou da fisiologia, não. É escolha de pessoas que não querem ver adequadamente o motorista. Eles preferem só ver o motor porque eles vivem da oficina. Eles ganham o dinheiro deles na sobrevivência consertando o motor, trocando válvula, fazendo retificação de peças. É dali que eles tiram o dinheiro, por isso eles têm que acreditar só naquilo. Eles preferem não enxergar o motorista. Não é porque não exista o motorista, eles sabem que existe. Mas o negócio deles é outro. Então, aí nós temos o quê? Nós temos um comentário de Kardec. O comentário é longo, viu? Você que está em casa, o comentário é longo. Nós vamos pegar apenas um trechinho dele e vou deixar para você, no Livro dos Espíritos, terminar a leitura. Pode colocar para nós o próximo slide aqui, olha, eu vou ler o comentário. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria, a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida a não ser pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar, frequentemente, pela ruptura de um fio, e não viram mais nada do que este fio. Só viram este fio. Como é muito longo, eu vou deixar para você ler em casa. Mas o que os espíritos e Kardec estão comentando aqui é exatamente o que você vai ver no próximo slide. Olha só que bonito que vem agora. O dedo aponta a lua. O sábio olha a lua. Mas o tolo olha o dedo. Um provérbio chinês. É assim que muitos homens que se dizem inteligentes utilizam sua inteligência. O dedo mostra algo que está longe, está adiante. Mas ao invés de você seguir o dedo e olhar a lua que está sendo apontada, o indivíduo que se diz inteligente, mas é um tolo, ele só está vendo o dedo. Ele só olha para a mão de quem está apontando. Então, nestes casos, se aplica a esta condição daqueles que pensam que sabem tudo e preferem o materialismo por conveniência ou por não quererem olhar a lua, mas preferem olhar o dedo, ok? Por isso, nós vamos terminar aqui o nosso encontro do Livro dos Espíritos, mas nós temos aqui todos os que participaram conosco até agora. Nós temos depois da Elaine, a Silvana Helena. Boa tarde. A alma é o espírito encarnado. É a resposta que ela deu à nossa pergunta. E a Renata, o que disse? A Renata disse, a alma é um ser imaterial. A Renata Albuquerque. Isso, a Renata Albuquerque disse, a alma é um ser imaterial. O Henrique nos manda um abraço, o Henrique Braga da Silva, desejando sucesso aos dois. Muito obrigado, Henrique, para você também um grande abraço. A Catarina Augusta, ela responde, a alma quando o espírito está encarnado, e o espírito quando está vivendo fora do corpo, na erraticidade, no mundo espiritual. Um abraço. Obrigado, Catarina. Um abraço para você também. Quem mais? Olímpia Souza, muito esclarecedor, ela disse. Ela está nos cumprimentando por isso, que é muito esclarecedor. O Daniel Rosa, boa tarde, Andrés. O pensamento de que o ligamos no plano físico, ligaremos no plano espiritual, e o que desligamos aqui, desligaremos no plano espiritual da vida maior como espíritos? Não, Daniel, não, querido. Nós vimos esta resposta, como alguns já apresentaram aqui, na questão 134 do Livro dos Espíritos.
A alma é o espírito encarnado. E o espírito é a alma fora do corpo, quando o corpo morre. Ou seja, não há diferença entre alma e espírito, a não ser pelo fato de um estar fora do corpo sem ligação com a matéria, que é o espírito, e o outro estar preso ao corpo físico, que é a alma, durante o tempo em que ele está no corpo, está viva, na carne. Essa é a única diferença, tá bem? Ah, tá acabando. Ah, a Bruna só fica fazendo assim, 3, 2, 1, ó, acabou. Andrezinho, muito obrigado, André. Obrigado por você ter vindo com a gente. Espero que vocês possam se sentir envolvidos pelo carinho de toda a equipe da TV Mundo Maior. Nosso coração, um beijo para Solange, que não está conosco ainda, mas que em breve vai voltar. E a gente espera, não é, Andrezinho? Sim. Que todos possam continuar o estudo do Livro dos Espíritos vendo os programas anteriores que estão já lá no site da TV Mundo Maior. Então, nosso obrigado. E boa tarde. Boa tarde. Um grande abraço.